Questão 56, uma ótima questão de aplicação da regra do campo induzido quando o fluxo aumenta e quando o fluxo diminui dentro de uma espira ou circuito fechado. Então lembrem, quando o fluxo aumentar aqui dentro, nós temos o campo induzido contrário ao campo externo, e quando o fluxo magnético diminuir, o campo induzido é a favor, tem o mesmo sentido do campo externo, sempre lutando contra as variações do fluxo magnético. Então aqui nós temos um fio retilíneo percorrido por uma corrente, essa corrente no sentido indicado pela figura, cuja intensidade aumenta, já sublinha porque essa informação é essencial para resolver o problema. E duas espiras colocadas aqui, uma acima, outra abaixo do fio, segundo o nosso ponto de vista. Nessas condições, ou seja, duas espiras nas vizinhanças de um fio imantado por corrente, cujo valor aumenta, eles querem saber as correntes elétricas induzidas nas espiras E1 e E2. Bom, primeiro, para ter corrente induzida, tem que ter voltagem induzida. Para ter voltagem induzida, não basta ter fluxo magnético, tem que ter uma variação de fluxo magnético. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é se nessas espiras há variação do fluxo magnético no tempo. Vou colocar em módulo aqui, agora não me interessa o sinal de menos para resolver a questão. Estou aplicando o conceito, em cada espira vai ter uma voltagem ΔΦ por ΔT e portanto uma corrente induzida gerada por essa voltagem, mas insisto, eu só tenho a indução se houver mudança do fluxo magnético no tempo. Então vamos por partes. Essas espiras, claro, aumentei aqui um pouquinho a figura para a gente perceber melhor. Então a pergunta é, qual o sentido da corrente induzida nas duas espiras? Primeiro, elas estão mergulhadas em campo magnético? Resposta, sim. Porque esse fio, na verdade, quando percorrido por corrente, lei de Ørsted, ele é um ímã. Então há um campo magnético nas imediações, ou seja, nas vizinhanças desse fio. Como é que seria o campo magnético desse fio? E vamos salientar que a corrente está aumentando. Depois eu vou usar esta informação, como eu disse, ela é vital para solucionar o problema. Então nós temos aqui pela regra da mão direita, tanto faz se eu faço assim ou assim, eu vejo que nas vizinhanças do fio, o campo magnético pelos 4 dedos, lembrem que a corrente é o polegar, os 4 dedos é a direção das linhas do campo magnético. O campo magnético aqui abaixo do fio, onde está a espira 2, ele entra. E acima do fio o campo magnético sai. Então a espira 1 está mergulhada num campo magnético que sai, e a espira 2 está mergulhada num campo magnético que entra. Então há fluxo magnético nessas duas espiras, certo? Elas estão mergulhadas em campo magnético. Pois bem, esse aqui é um campo externo. Como assim um campo externo? É um elemento externo que não é o campo das espiras, é o campo de um fio, um elemento externo às espiras, o chamado campo externo. Só que esse campo externo, ele gera um fluxo magnético aqui e lá. Esses fluxos magnéticos gerados pelo campo externo que atravessam as espiras são fluxos que, no caso de cima, sai e no caso de baixo entra. Então o campo externo está gerando fluxo, correto? Então já vi que as duas espiras estão mergulhadas num campo magnético externo a elas do fio que gera um fluxo magnético na sua parte interna. Agora eu tenho que saber, para haver indução, se esse fluxo magnético varia ou não. Como é que eu sei se o fluxo varia? O fluxo depende da intensidade do campo, da área das espiras. Bom, a área das espiras não está sendo alterada. Lembrem, tá? A equação do fluxo magnético. O fluxo magnético depende do campo magnético que atravessa uma determinada superfície, da área da superfície mergulhada e do cosseno de um ângulo que agora não vou relembrar, mas enfim, depende do ângulo da espira em função da sua posição no campo. Será que alguma coisa está variando? E a resposta é sim, o campo magnético, porque todo campo magnético, lei de Ampère,
todo campo magnético tem intensidade diretamente proporcional à corrente. Então, se a corrente está aumentando, lembrem que eu disse que essa informação da questão era essencial. Se o campo magnético é proporcional à corrente e a corrente aumenta, tu pode ter certeza que o campo magnético nas vizinhanças do fio está sendo crescente. Então, se o campo magnético é crescente, o fluxo magnético é crescente. Se há então uma variação de fluxo magnético, vai haver uma voltagem e, portanto, uma corrente induzida em cada espira. Aí nós vamos à última parte da questão, que é definir o sentido da corrente induzida. Mas primeiro, para definir o sentido da corrente induzida, eu vou usar a regra do campo induzido. Aquela regra, então eu sei que nessa espira aqui há um fluxo magnético de bolinhas. Só que esse fluxo magnético está aumentando. Se esse fluxo magnético aumenta e também ocorre na espira E2, um fluxo magnético que entra nela, e este fluxo magnético também está aumentando, a regra diz que se esses fluxos magnéticos aumentam, o campo induzido tem sentido oposto ao campo externo. O que é o oposto a bolinha? Como é que eu vou fazer para cancelar o aumento de bolinhas? Eu vou gerar vetores contrários. O que seria contrário à bolinha? Seria x. Então, nessa espira em que aumenta o número de bolinhas, a indução se encarrega de criar x. Este é o sentido do campo induzido aqui dentro. Então, qual é o sentido da corrente induzida na espira 1? Se o campo induzido, contrário ao campo externo, é um campo que entra, isto lembrem que é gerado por uma corrente horária. Para gerar um campo magnético que entra, nós temos ali, deixa eu pensar na regrinha prática, um campo que entra é um polo sul naquela espira, portanto esse campo induzido foi gerado por uma corrente induzida que circula no sentido horário. Então aqui, notem que a corrente na espira 1 é uma corrente induzida que gera este campo induzido sul, corrente, portanto, horária. Lá na espira 2 eu tenho também um aumento de fluxo magnético, só que um aumento de x. Então aqui, para me opor ao aumento de x, o campo induzido vai ser oposto ao campo externo, contrário a x é bolinha. Então, lógico que a corrente induzida aqui embaixo vai ter sentido oposto à corrente induzida lá em cima. Então, para me opor ao aumento de x, criou bolinha, vou usar a regra prática. Campo magnético que sai é um polo magnético norte, portanto, aqui a corrente induzida nessa espira vai ser anti-horária. Então aqui está o sentido das duas correntes induzidas geradas por aumento de fluxo magnético. Notem que aqui, portanto, um polo norte induzido, corrente anti-horária. Voltando ali ao enunciado da questão, descobertas as correntes. Na espira 1, a corrente de sentido horário, e na espira 2 uma corrente de sentido anti-horário, que fecha ali a alternativa da letra E. Questão bem difícil essa, tá? Mas não tem jeito mais fácil? Não. Esse é o jeito de resolver este tipo de questão, tá?